Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo sobre o sistema excretor urinário. Continuando, né, nas aulas de fisiologia. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila. Estamos dando continuidade aqui ao vídeo, ao tema de sistema excretor urinário, falando das funções renais. Já tivemos um primeiro vídeo falando sobre o sistema, a morfologia renal, renal e do sistema excretor de forma geral. Falamos um outro vídeo de filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. E nesse vídeo nós vamos falar das outras funções renais, né? Então a gente vai agora falar da função de regulação da homeostase, função de regulação da homeostase, uma função renal. A gente falou já da excreção, formação da urina, e vamos dar continuidade agora. Então, a homeostase hidroeletrolítica, né, os túbulos renais são os principais responsáveis pela manutenção hidroeletrolítica. A gente viu que ocorre a troca, reabsorção e absorção e filtração de íons, né, e de água. Então, esse controle é feito pelos túbulos renais. Ocorre a inibição da excreção de glicose e de proteínas, porque elas não passam, né, a glicose é reabsorvida ali no túbulo proximal e as proteínas elas não são filtradas, elas voltam lá para a circulação. E ocorre a hipotonização da urina. A aldosterona ela é um hormônio que faz o estímulo da absorção de sódio e de água, né, produzida pela suprarrenal em resposta ao estímulo da angiotensina 2 e de potássio. A gente vai entender isso mais para frente. A renina, ela também aumenta, é a substância que aumenta indiretamente a pressão arterial, impedindo a excreção de sódio pelo túbulo contorcido proximal e pelo túbulo coletor. Então, ela impede a absorção de sódio. Se eu tenho mais sódio na circulação, se ele não é excretado, eu tenho mais sódio na circulação, logo eu aumento a pressão arterial. O aparelho justaglomerular ele tem um importante papel no controle do balanço hídrico. A água é retida ou eliminada junto com o sódio e do equilíbrio iônico do meio interno. Então, essa homeostase hidrolítica é função dos rins, né? É uma regulação homeostática que vai ter a ação de substâncias como a renina, a aldosterona, para que vai aí estimular ou inibir, né, a reabsorção e excreção de sódio e água. Então, como é que funciona esse sistema? A renina, ela é aí renina é produzida pelos rins, né? E é produzida na forma proativa, ela precisa ser ativada. Uma vez ativada, a renina ela é capaz de transformar o angiotensinogênio, que vai estar presente na circulação, nos tecidos, em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 ela sofre a ação da enzima conversora de angiotensina, que transforma angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. A angiotensina 2, ela estimula a liberação de aldosterona pela suprarrenal, e a liberação de aldosterona faz com que a gente retenha sódio e o sódio não seja excretado. Se o sódio não é excretado, eu aumento o sódio na circulação, eu aumento pressão arterial. E o aumento dessa pressão arterial tem como feedback a inibição da renina. Então, uma vez que a renina é liberada pelos rins, ela vai estimular a liberação de angiotensina 2, que estimula a aldosterona, que causa a retenção de sódio. Certo? Então, a gente tem aí uma regulação homeostática do equilíbrio hidrostático do nosso organismo, né? Então, o sistema renina-angiotensina tecidual e sistêmico desempenham múltiplas funções sobre diferentes sistemas.
como o sistema cardiovascular, regulando a pressão arterial e o tônus vascular, o sistema endócrino, liberando a aldosterona, o sistema neuronal, liberando aí catecolaminas. E ele é importante, tem um importante papel na composição e no volume do fluido extracelular. Então, a angiotensina 2, ela desempenha sua função de modo direto ou indireto. De modo direto, a angiotensina 2 liga ao seu receptor específico e causa vasoconstrição, contribuindo para o aumento da pressão arterial. De modo indireto, a angiotensina 2 liga-se ao seu receptor e induz a liberação de uma substância que é a aldosterona, que leva a um determinado efeito, como, por exemplo, liberação do hormônio aldosterona, que causa retenção de sódio e aumento da pressão arterial renal. Então, a renina, uma vez liberada pelos rins, ela vai aí ter ação na angiotensina 1, transformando o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, em angiotensina 1. A angiotensina 1 sofre a ação da ECA, enzima conversora de angiotensina, se transforma em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor e ela também estimula a liberação de aldosterona pela suprarrenal. A liberação de aldosterona pela suprarrenal causa aumento de retenção de sódio e água, e isso faz com que aumente a pressão arterial. Então, a renina ela vai ser liberada pela ação do sistema nervoso simpático, pela liberação de vasopressina, pela pressão de perfusão, pelo uso de medicamentos, pela carga de sódio no nosso organismo. Isso tudo faz com que a renina seja liberada. Então, o mecanismo de autorregulação, né, do nosso organismo, ele acaba preservando a função glomerular. Então, sob determinadas condições, como por exemplo, a depressão líquida, diminuição de líquido, ou, né, no baixo débito cardíaco, quando o fluxo renal não pode ser mantido, a gente viu que tem um fluxo renal, né, que é a quantidade de sangue que chega em cada glomérulo, o mecanismo autorregulador preserva a filtração glomerular. Então, como é que ele vai preservar a filtração glomerular? Causando uma vasoconstrição na arteríola eferente. Então, ele impede que um volume muito grande de sangue saia, né, que mantém o gradiente transglomerular de pressão. E isso mantém esse gradiente de pressão. Então, esse mecanismo de autorregulação, ele acaba protegendo e preservando a função glomerular. Aí a gente entra numa segunda, uma outra função renal, né? A função endócrina, ou seja, a síntese hormonal. Os rins, eles têm a produção de eritropoetina, então a estimulação de eritropoese, né? Formação. Então ele participa da produção de eritropoetina, que é um hormônio glicoproteico que regula a eritropoese, né, estimula a eritropoese ou a formação de hemácias, não é isso? Então, a síntese é estimulada pela diminuição, ela é estimulada, a síntese da eritropoetina, ela é estimulada pela diminuição do transporte de oxigênio para os tecidos. Também participa da síntese de prostaglandina e tromboxano, produzidos a partir do ácido araquidônico, prostaglandina I2, prostaciclina I2 e prostaglandina E2. Tem a síntese hormonal da renina, que é a ativação renal da prorenina, né? Ele produz a prorenina e ocorre a ativação renal dessa prorenina em renina, que ativa o angiotensinogênio, transformando esse angiotensinogênio em angiotensina 1, causa vasoconstrição sistêmica, vasoconstrição intrarrenal e aumento da liberação de renina. Também participa da produção de vitamina D3, a conversão da 25-hidroxicolecalciferol, né? E o aumento da reabsorção renal de cálcio. Então, o rim tem essa função de produção, né? Essa função hormonal, onde ele vai ter participação na produção de eritropoetina, da vitamina D3, na produção de renina,
eritropoetina, que vai agir aí na medula óssea, a vitamina D3, que vai agir aí no intestino, a renina, que tem todo o sistema renina-angiotensina, que a gente já viu, né, transformando a angiotensinogênio em angiotensina 1 e angiotensina 2, que é vasoconstritora, que libera aldosterona. Ele também ativa paratormônios nas paratireoides. Na pós-hipófise tem a ação da arginina, da vasopressina. Então, a vasopressina, a paratireoide e a aldosterona interferem na produção, nos rins, né, estimulam os rins e eles têm essa produção, né, de eritropoetina, vitamina D3 e renina. O sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente já viu. Além disso, ele sofre influência do paratormônio e da vasopressina, ok? Então, a gente finaliza aqui o vídeo 3, um videozinho curto, só para a gente falar da função hormonal, né, do fígado. Então, a gente viu aí o sistema renina-angiotensina, né, uma revisãozinha. A gente falou um pouquinho da regulação da homeostase e da função de secreção, a função endócrina do rim. A gente já tinha visto no vídeo passado a função de excreção, falando da filtração, reabsorção e secreção tubular, e um vídeo inicial falando sobre a morfologia funcional. Então a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente se encontra no próximo vídeo para finalizar também será um vídeo curtinho para finalizar o vídeo de sistema excretor urinário, ok? A gente se encontra, até mais, bons estudos!